Voltando a falar dessa pergunta aí da semana passada, devo manter as intensidades então durante a jornada inteira? Também não é assim. Periodização se trata de manipulação de variáveis, né? Não só se resume isso, mas a intensidade é só uma das variáveis. Durante o book, durante o cut, vai ter sim mesociclos diferentes em que vai ter várias manipulações das variáveis. Só que a intensidade, ela não pode ser ter essa queda drástica de sair do book, entrou no cut e vai caindo. Não é assim também. O único momento que a intensidade sofre essa queda são nos mesociclos regenerativos e de transição, que elas são por um curto período de tempo e elas têm um objetivo, ela tem uma razão pela qual a gente baixa essas cargas nesses períodos de transição e de regenerativo. Cientificamente, esse processo de transição faz com que o organismo ele absorva essas cargas e transforme elas, o corpo descansa, é como se fosse uma supercompensação, só que a longo prazo. A supercompensação, você aplica um estímulo no organismo e ele vai sofrer um processo de recuperação e regeneração, em que ele vai ficar mais forte, mais do que antes, como estava sem o estímulo, porque ele vai esperar um estímulo novo novamente. E para ele suportar esse novo estímulo, ele tem que estar mais forte do que ele era antes. Só que para ele ficar mais forte, ele precisa desse período de recuperação, de regeneração. É um período que você não pode fazer nada. É mais ou menos isso que acontece nos períodos de regenerativo e de transição. Na verdade, todo mesociclo deveria ter um microciclo regenerativo. Por exemplo, um mesociclo de 5 semanas. Você mete o cacete na terceira e quarta semana, antes de pular para o próximo mesociclo, você tem que dar um microciclo regenerativo, para que o organismo ele absorva as cargas e ele tenha um tempo de descanso e de recuperação, e ele vai voltar mais forte do que o mesociclo anterior. É mais ou menos isso, é uma supercompensação, só que de longo prazo. E aí isso acontece não só nos mesociclos, mas também o corpo precisa de um descanso no final da jornada inteira, que aí é o mesociclo regenerativo. Mais ou menos você vai passar, se o mesociclo foi de um mês, ele vai passar um mês inteirinho descansando. Mais ou menos isso. O corpo precisa respirar. Só que no processo de transição do book para o cut, depois que passa a transição, né, que na verdade é uma fase de transição entre elas duas, mas depois que você entra no cut, você na verdade tem que manter suas cargas e diminuir o volume e não a intensidade. E essa história de vou focar em técnica diminuindo, não, essa história já cansou, não vou falar mais disso.